Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje finalmente a gente chega no último vídeo de discussão da criação do patriarcado. Estou muito feliz porque a gente finalmente vai terminar a obra. Por várias razões eu fui interrompendo, por várias razões as nossas discussões sobre essa obra atrasaram muito e inclusive pensei em parar algumas vezes, mas como eu odeio desistir, deixar as coisas incompletas, resolvi não, atrasa, mas o negócio vai sair completinho. Hoje a gente discute então os 3 últimos capítulos da criação do patriarcado, subtítulo do livro, a história da opressão das mulheres pelos homens, e se você está chegando por esse vídeo, compensa muito você ver lá no primeiro, porque lá no primeiro eu vou mostrar a importância da gente, a partir da leitura da Guerna, óbvio, a gente vai discutir a importância da gente considerar o feminismo e a história de opressão das mulheres por uma perspectiva histórica mesmo, e é isso que a Gerda faz nesse livro, é uma leitura por uma perspectiva histórica de como se construiu a história da opressão das mulheres, de como se manteve a história da opressão das mulheres e como que esse conceito aqui, tão problematizado dentro do feminismo, patriarcado, como que ele se forma ao longo de um período de muitos séculos. Então é disso que a gente termina a discussão hoje falando, como que o patriarcado se cria. A gente está na discussão dos 3 últimos capítulos, que são intitulados respectivamente A Aliança, o capítulo 10 intitulado Símbolos, e o último capítulo, que é a criação do patriarcado, que ela faz um resumão. É fundamental, se você não leu a obra e se de repente você acha o texto muito comprido para ler, porque é um livrão mesmo, se de repente você não tem tempo ou não tem interesse em ler a obra toda, compensa muito ler pelo menos o último capítulo, porque nele ela faz uma síntese, um resumão de tudo que ela discutiu, e ela vai fazendo um resumo de capítulo por capítulo mesmo. Então, se você não tem tempo para ler a obra toda, se você não quer ler a obra toda, tira um tempinho aí para ler pelo menos o último capítulo, que vale muito a pena. Vamos para a discussão dos capítulos então. No capítulo 9, intitulado A Aliança, a Gerda vai mostrar de que maneira, ela começa discutindo de que maneira que se cria a ideia de criação, de como que de como que é relevante a ideia de criação. Talvez seja essa a frase que dê mais conta aí de dizer do que ela fala aí nesse princípio. Então, a ideia de criação vai ser muito importante para as religiões, e dentro da religião cristã, dentro do cristianismo, isso ganha uma tonalidade diferente, porque ao contrário de outras religiões que existiam na mesma época que o cristianismo se constitui, ela vai dizer que nessa mesma época a gente tinha outras religiões que se formavam a partir de perspectivas diferentes. Então essa ideia de que a gente tem um Jeová, que a gente tem um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, sem o auxílio de uma deusa mãe, para quem acompanhou a discussão do capítulo anterior, a gente não tem uma deusa mãe aqui dentro da religião cristã. Então, essa ideia de que as coisas se criam meio que a partir do nada, então ela vai pegar aquela ideia lá do Gênesis, Deus disse, faça-se a luz, e essa ideia de criação a partir do nada vai ser fundamental para a criação de diversas metáforas que vão ser utilizadas posteriormente, inclusive até hoje, para definir relações de gênero. Mas nesse momento, no início do capítulo 9, chamado Aliança, ela vai partir da perspectiva do que é essa ideia de criar e de como que isso é fundamental pro cristianismo. Ela vai discutir uma outra questão que também é importante, que é a ideia de, bom, a gente tem um Deus que cria, e a gente também tem um sujeito igualmente masculino, que é o que dá nome. Então, essa ideia de criar as coisas a partir do nada, ela vai ter muito significado, porque é como se passasse a existir, como se a coisa passasse a existir a partir de um ato de nomeação. E isso tem total fundo de verdade. Mas ela vai dizer que o Adão também tem uma relevância muito similar à de Deus nesse processo, porque é ele que vai dar nome para as coisas depois que ele já foi criado, é ele que vai dar nome para as coisas. Então é como se Deus, esse sujeito todo-poderoso, masculino, tivesse capacidade de criação, e é como se Adão, que fosse esse sujeito também poderoso, tivesse capacidade de dar significado e de dar ordem para as coisas a partir do momento que ele dá nome. Então essa figura, essa relevância, esse papel é especificamente desses 2 sujeitos masculinos. Inclusive vai ser o Adão que vai dar nome para a mulher, olha só, vai ser ele que vai chamar ela de mulher. Então ele vai dizer alguma coisa como é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Então o Adão ele vai ter tanta relevância nesse processo de
da ordem, de dar sentido, que vai ser ele que vai chamar a Eva de mulher. A Gerda vai dizer que tem muitas leituras, inclusive feministas, e feministas com perspectivas diferentes em relação a esse gesto, em relação a esse ato da Eva ter sido retirada da costela do Adão. Então, para algumas feministas isso vai ser um ato de opressão ou um ato de submissão, vamos dizer assim, para outras não. Mas o que a Gerda vai concluir a partir das diversas leituras é que é como se a mulher fosse dependente do homem, é como se a mulher fosse inferior ao homem, é como se a mulher ela tivesse um papel menor que o do homem, porque ela foi retirada a partir da carne dele. Então a gente tem um homem que é criado diretamente por Deus, e a gente tem uma mulher que também é criada por Deus, mas a partir do homem, e que é nomeada por esse homem, ela é chamada de mulher por esse homem. Então a Gerda conclui aí que é um processo que finaliza a concretização do patriarcado. É como se a gente tivesse um patriarcado sendo criado até então. Quando a gente chega nesse momento, aqui para o mundo ocidental, é como se isso consolidasse o patriarcado, porque agora de fato a gente entende, bom, homens e mulheres têm papéis diferentes, mas o papel da mulher ele tá meio que vinculado a esse papel do homem aqui. A Gerda finaliza esse processo de afirmar e de defender essa ideia de uma condição de subalternidade da mulher já presente nesse discurso do Gênesis, quando eles dois são expulsos a partir do pecado. Então a gente vai ter um pecado que vai acontecer, eles vão provar do fruto proibido, e aí tem várias leituras dessa parte, mas o que a gente pode concluir, o que a gente pode ler, quando eles são expulsos, eles vão ter uma punição. O Adão ele vai ser punido, a condição a partir dali vai ser sustentar os seus com o suor do seu trabalho, com o suor do seu rosto, né, basicamente com o suor do seu trabalho. E a Eva ela vai ter que dar luz às novas gerações, mas além de dar luz às novas gerações, ela vai fazer isso com dor, e uma dor que vai submeter o seu corpo. Então olha só, a punição, de novo, recai sobre o corpo da mulher. Para quem está acompanhando aqui as discussões até agora, a gente vem vendo que o corpo da mulher ele vai sendo punido ao longo da história, com estupro corretivo, né, o dito estupro corretivo, com estupro para responsabilizar o esposo que fez alguma coisa de errada. A mulher ela vai ser condenada à prostituição, dependendo do que ela fizer. A mulher ela vai sofrer uma série de punições em relação ao que vai atingir diretamente o seu corpo, e essas punições são frequentes ao longo da história. E quando Deus expulsa os dois do paraíso, o Adão vai ter a sua condenação, mas a Eva ela vai ter uma condenação que vai diretamente recair sobre o seu corpo. Ela vai ser punida aí com a dor, com uma dor que vai atingir o seu corpo toda vez que ela tiver que dar à luz, olha só. Então a gente tem a repetição aí, a confirmação dessa ideia de que a mulher ela vai ter o seu corpo punido, essa leitura de uma punição em relação ao corpo da mulher a partir da gestação e a partir do ato de dar à luz. Durante muito tempo na história, a gente já falou sobre isso também, o corpo da mulher ele foi entendido como algo meio que sagrado, justamente porque era muito misterioso. Então, quando não se entendia muito bem como que funcionava o processo de gestação, o processo enfim, da mulher engravidar, da mulher gestar e da mulher parir, quando não se entendia muito bem como que se dava esse processo, era como se o corpo da mulher guardasse uma espécie de mágica, justamente porque não se entendia como que funcionava muito bem aquilo. Quando a gente chega na consolidação de um texto como o da Bíblia, esses processos já estão esclarecidos. E aí se muda, né? Se muda toda a configuração de como se compreende o ato sexual, justamente porque a partir dali o ato da ejaculação masculina vai ser compreendido como o ato de dar semente. Então a ideia da fertilização vem dessa ideia da semente masculina, justamente porque isso tira a importância que tinha o corpo da mulher até então, porque ela vai ser o receptáculo, enquanto que o produto masculino, o produto que vai ser essencial ali para o processo de gestação, vai ser considerado agora uma semente, olha só, porque é só a partir dali que uma gravidez pode ser completada, pode se concretizar. O capítulo chama aliança também porque a Gerda ela vai mostrar que várias alianças foram sendo feitas por Jeová com diversos homens. Ela vai citar o exemplo de Abraão, entre vários outros, para mostrar que todas as alianças elas eram feitas somente com sujeitos masculinos. A relevância disso é que ela vai dizer que vai haver um grande pacto entre o Jeová, esse Deus grande e poderoso e criador do céu e da terra,
com vários homens também igualmente importantes que a gente vai tendo aqui na Terra. E como ela diz, essas alianças não vão sendo feitas com mulheres, e sempre que tem uma mulher aí no meio do caminho, em alguns eventos históricos, partindo da perspectiva da Bíblia, o papel dessas mulheres vai ser sempre menor. Então, como ela vai dizer, essa aliança vai ser uma aliança de Jeová com os homens, e isso sem dúvida consolida o patriarcado, justamente porque exclui novamente esse papel de decisão das mulheres da história. Elas já tinham sido excluídas, de certa forma, dos papéis de poder e dos papéis de destaque na história, e agora essa exclusão acontece também dentro da história bíblica. E aí, para quem tem interesse especificamente no texto da Bíblia, tem muito exemplo aqui. Ela vai pegando vários exemplos de diversas passagens bíblicas, ela vai trazendo muita coisa. Então, quem se interessa especificamente pela questão bíblica e pela relação desse texto com a opressão das mulheres e com o feminismo, vale a pena a leitura. Eu não vou ficar me delongando aqui nos exemplos, mas tem um especificamente que vale a pena a gente retomar, que é quando a Gerda vai falar especificamente sobre a circuncisão. Então ela vai dizer que, ela vai mostrar que houve muita investigação e houve muita leitura e muita análise em relação ao que significava esse ato da circuncisão especificamente para o texto bíblico e como que isso refletia nas relações que vão se consolidar posteriormente. O que ela vai defender então é que se nesse momento já se tem a defesa do sêmen masculino como algo extremamente relevante, como algo talvez mais importante do que o corpo da mulher, porque é o sêmen que vai ser a semente, ela vai mostrar então que quando essas alianças se consolidam entre homens e Deus, entre Jeová e entre os homens, essa questão da circuncisão vai ser extremamente relevante, porque é como se coroasse, é como se desse um significado físico para essa aliança. E se o pênis, então, ele já é esse símbolo de poder, quando se fala em relação à circuncisão, é como se esse gesto consolidasse o pênis masculino como esse elemento de poder. Se a gente vai pegar em algumas culturas, por exemplo, em que há o gesto de cortar o clitóris da mulher para que ela deixe de sentir prazer no ato sexual, e se percebe a relevância desse órgão da mulher e com uma única função, e por ter essa única função que é dar prazer para a mulher, e se corta essa parte do corpo da mulher, aqui a gente pode entender da mesma maneira, só que com outro sentido, que é como se fosse demonstrar para homens, olha, essa parte aqui do seu corpo, ela é a mais relevante do seu corpo. Então, tem uma importância aqui dessa parte do seu corpo especificamente para consolidar essas alianças que vem se travando até então. Ela repete, então, duas perguntas que ela já tinha feito lá no começo, que é quem cria a vida, e ela vai dizer que quem cria a vida é Jeová, e é o homem-deus criado por ele. Ela coloca com hífen mesmo, homem-deus, porque esse homem vai ter muito mais importância do que tem a mulher nesse momento histórico, por isso, então, ele é o homem-deus. Mas ela lança ainda agora uma outra pergunta. Qual que é a fonte do pecado e da morte no mundo? A gente já meio que sabe a resposta, mas ela vai mostrar também por uma análise histórica quem que é a fonte, né? Ou qual é a fonte do pecado e da morte no mundo. O que é interessante dessa parte é que a Gerda vai mostrar que esse gesto de comer da árvore da vida, de comer da árvore proibida, não aparece só no texto bíblico. Ela vai mostrar que isso aparece em outros textos históricos. Então não é só uma invenção da Bíblia, ou essa ideia de que tem um conhecimento que não pode ser acessível à humanidade, tem algo que a humanidade não pode alcançar, tem alguma coisa que tem que ficar guardada. Essa ideia, ela já está em outros textos, já está em outros textos históricos, mas se repete de uma determinada maneira quando chega na Bíblia. Ela vai dizer que esse conhecimento que é proibido, que aparece na Bíblia, esse fruto proibido, ele vai ter duas naturezas ali, vai ter uma natureza dúplice, que é o conhecimento moral, né, do bem e do mal. Então é como se até aquele momento, o homem e a mulher não tivessem capacidade de distinguir o bem e o mal. Então isso é muita coisa. Quando eles adquirem capacidade para conhecer o bem e o mal, a partir do momento que comem da árvore da vida, eles vão mudar a relação deles com eles próprios, com o seu corpo, com Deus. E aí a outra proibição é de natureza sexual. Igualmente, quando eles desenvolvem conhecimento, uma percepção de natureza sexual, eles mudam completamente o modo como eles se relacionam com a sua própria nudez, um com o outro, novamente com Jeová, porque eles vão sentir vergonha por estar desnudos. Então isso altera uma série de coisas, e ela vai mostrando o papel da mulher e como que a mulher foi aí decisiva para ser responsável
por esse gesto de fazer com que eles fossem expulsos desse paraíso. Então, é como se a partir do momento que eles comessem desse fruto, eles fossem expulsos porque eles adquiriram conhecimento. E quem que fez essa ponte, quem que fez essa mediação, a gente não precisa conhecer muito da Bíblia aí para saber que a mulher foi responsável por esse gesto abominável de querer saber mais. Chegamos no capítulo 10, no capítulo 10 a gente vai falar sobre os símbolos, e aí ela começa falando um pouquinho sobre a humanidade, e que a humanidade é o único grupo, né? Nós somos os únicos animais capazes de desenvolver símbolos, porque nós somos os únicos animais que conseguem estruturar aí uma linguagem e se comunicar de maneira consciente. Por conta disso, a gente consegue desenvolver símbolos, e que esses símbolos também são igualmente importantes para a consolidação e para a manutenção do patriarcado. Como ela vai mostrar, com o desenvolvimento do monoteísmo, pegando a Bíblia como referência, a mulher foi excluída do processo de criação de símbolos. Então, quando a gente vê nos capítulos anteriores do livro, a gente vai perceber que tinham vários símbolos relacionados ao corpo da mulher, ao processo de fertilidade feminino, mas que quando a gente chega numa religião monoteísta, quando a gente chega agora numa religião que cultua Jeová, a gente vai mudar drasticamente a forma como esses símbolos são produzidos, porque agora eles são produzidos exclusivamente por homens, e isso altera como a história vai ser desenvolvida, justamente porque a mulher, ela forma os seus pontos de vista a partir de uma simbologia ou de um processo de símbolos exclusivamente masculinos. Para isso, para entender e para mostrar como se deu o processo de formação dos símbolos, ela vai partir especificamente do pensamento filosófico grego. Ela vai dizer que é dentro da filosofia grega que esses símbolos se formam e se consolidam, e que, portanto, é fundamental a gente voltar para eles, ainda que de maneira breve. Ela vai fazer uma longa explicação a partir da obra de Aristóteles para mostrar que, na obra dele, a mulher era considerada uma espécie de macho mutilado, porque era destituída de alma. Ela é como se fosse um sujeito inferior, porque não tem alma, e porque é considerada uma espécie de macho mutilado. Essa explicação, essa ideia, ele vai mostrar a partir de como se processa ali, de como se dá o processo de fertilização. Então ele vai dizer que a gente tem o sêmen, que é o produto masculino, e esse produto masculino é como se ele tivesse inacabado e ele precisasse ser trabalhado aí no corpo da mulher. A gente tem uma base material aí da mulher para que ele se consolidasse. É como então se o corpo da mulher recebesse esse sêmen, recebesse essa semente, e a partir dali o corpo da mulher precisa fazer alguma coisa com ele, e nesse processo, qualquer coisa que dê errado é culpa da mulher, é culpa do corpo da mulher, inclusive o surgimento de novas mulheres. Então, se de repente nasce uma criança menina, se nasce uma menina, é justamente porque o corpo da mulher trabalhou ou aconteceu alguma coisa ali no corpo da mulher de maneira inadequada para que essa semente se tornasse aí isso que ele vai chamar de macho mutilado. A partir daí, se nesse processo a mulher já é considerada inferior, se a mulher quando nasce ela já é inferior porque ela já nasceu sem alma, durante toda a sua existência ela também vai ser considerada inferior, justamente porque é como se ela fosse esse subproduto. Então é como se o homem ele comandasse os espaços porque ele tem coragem. Se a mulher não tem coragem, o princípio dela ou a necessidade dela é justamente da obediência. Então ela vai dando vários exemplos a partir da obra de Aristóteles, se pautando nesses elementos e nessas crenças que hoje a gente percebe que hoje são sociais e culturais, mas que Aristóteles atribuía isso a aspectos biológicos, essencialmente a partir dessa ideia: mulheres não têm alma. Se mulheres não têm alma, é como se ela fosse um macho mutilado. Se ela é um macho mutilado, ela não vai ter coragem, ela não vai ter força, capacidade de decisão, capacidade de decidir politicamente. Então, por conta disso, só resta essa mulher a obediência em relação aos homens. Quando a gente vai chegar em Platão, a gente vai ter uma compreensão radicalmente diferente, porque Platão vai defender uma outra ideia, que é o fim da família. O fim da família, o fim da propriedade privada, o fim do Estado. Então, a partir da defesa desses elementos, para o Platão, em consequência para Sócrates, que vai aparecer no pensamento do Platão, é essencial que homens e mulheres, meninos e meninas, recebam a mesma educação, tenham a mesma autonomia, sejam educados para desempenhar o mesmo papel. É fundamental a gente compreender que para Sócrates essa necessidade ela não se dava porque homens e mulheres já eram, na opinião dele, iguais, ou eles não consideravam necessariamente que
que homens e mulheres eram iguais. Mas se ele estava defendendo ali o fim da família e o fim da propriedade privada, era essencial que a gente não tivesse sujeitos que fossem considerados dependentes de outros sujeitos, porque senão esse projeto nunca se consolidaria. Se a gente tem a ideia de patriarcado, é porque a gente tem a ideia de propriedade privada. Se a gente não tem a ideia de propriedade privada, não tem muito sentido a mulher ser considerada uma propriedade do homem ou alguém que tem que estar dependendo e ser protegida pelo homem, porque essa ideia é radicalmente diferente quando se percebe a necessidade aí do fim da propriedade privada. Chegamos no último capítulo, que se chama Criação do Patriarcado, o mesmo título do livro, é um resumão aí do livro todo. E vou pincelar algumas ideias aí muito rapidamente que a gente já abordou por aqui, mas que vendo aí resumido nos capítulos parecem mais impactantes e fortes. Acho que a primeira ideia aí que a Gerda começa falando lá nos primeiros capítulos é essa ideia de que a escravidão ela só surge porque surgiu antes a escravidão da mulher. Então a Gerda é muito enfática em dizer, e claro que ela vai fazendo sempre por meio de muitos exemplos. A Gerda não joga uma fala do nada e afirma isso do nada. Ela vai trazendo vários exemplos para mostrar pra gente que a escravização de outros homens só foi possível porque os homens já tinham percebido que era possível retirar os direitos de um determinado grupo, retirar a autonomia de um determinado grupo, de maneira que isso se perdurasse ao longo de muito tempo. Isso foi feito com as mulheres e só a partir do momento que isso foi feito com as mulheres é que isso se replicou para outros grupos. Ela vai dizer então que a escravidão das mulheres, combinada junto com o racismo e junto com o machismo, é que vai preceder o que ela vai chamar de formação de classes e opressão de classes. Então ela combina isso, ela trata isso dentro de um combinado, a escravidão de mulheres, racismo e o machismo, para dizer, bom, juntou-se tudo isso e a partir daí foi possível oprimir tanto a formação de classes quanto a opressão de classes. E isso a gente pode entender, como ela diz, que a criação do patriarcado se deu num processo de 2.500 anos. Não foi rápido, não foi um século, não foi dois, foi 2.500 anos para que esse processo se consolidasse. Uma ideia que eu gosto muito e que tem na obra dela é a ideia de que ela vai trazer a partir do Lévi-Strauss, é a ideia de que a mulher, ela sempre foi reificada. Ela vai dizer que sempre houve um processo de troca de mulheres, houve um processo aí de comercialização das mulheres, mas ela vai dizer que o que foi reificado, o que foi comercializado, não é necessariamente a mulher, é justamente a sua sexualidade, a sua capacidade reprodutiva. Qual que é a diferença? Quando eu digo que quem foi vendido, quem foi reificado, quem foi negociado aí não foi a mulher, e sim a sua capacidade reprodutiva e sua sexualidade, eu tô dizendo que o relevante ou o importante não é a mulher, não é o sujeito, não é o que ela pensa, não é suas ideias, não é sua força, mas somente a sua sexualidade e a sua capacidade reprodutiva. Quando a gente volta lá para Aristóteles, que a mulher é um macho mutilado, isso faz todo sentido, porque a mulher é destituída de alma, então não tem muito sentido a gente considerar e a gente se importar muito com que um sujeito que é destituído de alma pensa, sente, vive, justamente porque o que interessa desse sujeito é a sexualidade e a capacidade reprodutiva. Ela também vai mostrar ao longo da história vários exemplos de algumas mulheres que conseguiram um pouco mais de liberdade que outras mulheres, de algumas mulheres que conseguiram um pouco mais de autonomia que outras mulheres, mas ela vai dizer que não existiu sociedade na qual as mulheres tiveram um poder que se igualasse ao dos homens, que tivesse a mesma relevância que o dos homens. Ela vai dizer que a mulher sempre ocupou um papel de subalternidade, independente de sua classe. É claro que mulheres mais pobres ou que mulheres de raças que eram dominadas, essas mulheres tinham mais desvantagens dentro da sociedade. Mas isso não exclui o fato de que a mulher ela era subjugada pela sua sexualidade e pelo seu poder reprodutivo, independente de qual fosse a sua classe econômica. E isso vai cair no outro problema. Por causa disso, o que aconteceu ao longo da história é que era muito mais comum mulheres se associarem e se aliarem a homens do que às outras mulheres, justamente porque quando elas se aliavam aos outros homens, de certa forma, ela se sentia um pouco mais protegida, ainda que não fosse. Mas justamente isso vai criar
mas isso vai fazer com que haja um processo de fortalecimento de uma rivalidade feminina e de uma disputa feminina muito presente ao longo da história e que justamente vai enfraquecer muito os movimentos, vai enfraquecer muito os processos de alianças entre mulheres, para a gente retomar o capítulo 9, mas as alianças entre as mulheres vai acontecer sempre de maneira muito dificultosa, justamente porque esse processo de retirada de autonomia das mulheres se deu num processo muito distante. Então, até hoje, as mulheres muitas vezes vão se sentir completas e vão se sentir fortes e vão se sentir seguras quando estiverem aliadas com homens e não com outras mulheres. Então, até hoje, a gente vai ver que muitas vezes as mulheres atacam outras mulheres, defendem os homens, se aliam aos homens, se sentem fortes quando estão com homens, justamente porque a sua identidade foi forjada nesse sentido de se sentir atacada por outras mulheres e inimiga de outras mulheres e de se sentir forte, protegida quando estão em parceria dos homens. Para finalizar, vamos discutir um pouquinho o conceito de agência. É fundamental a gente entender aí que o processo de criação do patriarcado se deu por mãos masculinas, mas é essencial hoje a gente entender que a manutenção do patriarcado só se dá porque tem cooperação das mulheres. Enquanto houver cooperação das mulheres, vai haver patriarcado. Enquanto houver permissividade das mulheres, a gente vai ter patriarcado. É claro que esse processo não se altera de um dia para a noite. Se tivermos aí 2.500 anos para construir, para consolidar o patriarcado, a gente precisa de tempo para desconstruir, mas também é fundamental entender que esse processo exige muita força e muita vontade da mulher e muita determinação para tentar mapear em que aspectos de sua identidade ela ainda está sendo dominada e está sendo controlada aí por essas perspectivas. É claro que isso só se dá, como a Gerda diz, com a questão do direito ao trabalho, com a questão do direito ao próprio dinheiro, a ter propriedades, a ter bens, a ter casa própria, a gente já falou disso aqui, mas essencialmente isso também precisa se construir por meio de parceria com outras mulheres, por meio de um fortalecimento individual, porque senão a gente continua repetindo os mesmos padrões e as mesmas coisas que a gente vem fazendo até agora em relação à manutenção de um sistema patriarcal. Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado e conta aqui pra mim o que você achou da nossa discussão e o que você achou do livro. Até mais!